Olá, aqui nos encontramos mais uma vez no nosso canal, rezando a palavra. Queridos, chegamos à terceira semana do tempo pascal, do tempo da Páscoa. Hoje, dia 27 de abril, começamos mais uma semana, movidos ainda pela alegria da palavra de ontem proclamada por todos nós na unidade da igreja. O evangelho de ontem, que era grande súplica, fica conosco, Senhor. Hoje nós retomamos essa nossa caminhada à luz do evangelho de João, conforme já estamos fazendo há alguns dias. E se você se recorda, na sexta-feira nós tínhamos começado a rezar o capítulo 6 de João, dentro daquele evento da narrativa, da multiplicação. Se recorda, né? Pois bem, hoje nós retomamos o capítulo 6 do Evangelho Joanino. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. É a afirmação de Jesus: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vamos à nossa introdução, enquanto, como sempre, você vai aí separando o seu texto bíblico na sua Bíblia, no seu aplicativo, enfim. Vamos àquela introdução que nos apresenta o nosso missal cotidiano. Os versículos 22 a 25 que hoje nós proclamamos descrevem a multidão à procura de Jesus. Inicia-se então o diálogo com a pergunta do povo: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus não responde como esperaríamos, de repente dizendo: eu cheguei a tantas horas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Contando a sua miraculosa aproximação dos apóstolos. Como que Jesus responde isso? Se referindo ao primeiro milagre, vale lembrar da multiplicação dos pães. Jesus não irá falar diretamente como ele chegou, mas vai fazer uma provocação porque que eles querem saber que ele está ali. No breve diálogo aqui apresentado, vemos contrapostas duas mentalidades. A mentalidade vigente da religião da época, que se baseia nas obras, enquanto a mentalidade cristã se fundamenta na fé. Isso é importante para nós, porque esse aqui já é um indicativo do que nós estamos perdendo. E não podemos. A fé cristã se funda na fé. A vida cristã se funda na fé. Os judeus pensam, com efeito, ser necessário fazer certas obras para merecer o alimento que dura para sempre. Para Jesus, ao contrário, é exigida uma única obra, que não é obra do homem, mas de Deus no homem. E exatamente que obra é essa de Deus no homem? A fé naquele que o Pai enviou. Então vamos ao texto bíblico para assim aprofundarmos essa palavra. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então vamos à nossa reflexão de hoje. O sermão do pão da vida em Cafarnaum, esse que nós acabamos de proclamar, é um diálogo cerrado, fechado, entre o Cristo e os galileus. Desenrola-se em dois planos, como a palestra com Nicodemos. Jesus começa por revelá-los a si próprios, Olharam para o dom
e não para o doador. O que isso significa? Eles estavam muito mais preocupados com aquilo que recebiam do que quem estava oferecendo. E aqui, querida irmã, querido irmão, acredito que para nós cristãos nos tempos de hoje isso é um grande desafio, porque muitas vezes nós batemos no peito dizendo que nós somos cristãos, que nós seguimos o Cristo, mas muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com aquilo que se recebe, como diz aqui, com o dom, do que quem doa. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que a gente vai receber de Jesus do que se de fato nós estamos encontrando com Ele e permanecendo com Ele. E aí, de novo, os galileus entendem mal. Para eles, o alimento para a vida eterna consiste nas obras que Deus exige dos homens e que estão prontos para executá-las. Na época de Jesus, percebe a radical oposição entre as respectivas concepções de religião. E aí é importante guardar em teu coração. Deus não exige que o homem e a mulher, óbvio, o ser humano, amontoe muitas obras. Quer uma apenas, que nem sequer é uma obra. E é o que é isso? Crer naquele que Deus enviou. É isso que Deus espera. Crer naquele que Ele enviou. Assim, Jesus leva os seus ouvintes ao cerne da questão. A decisão vital e radical que deve ser tomada. E que decisão é essa? A fé nele. E essa fé significa fé como opção definitiva e total, adesão à sua pessoa. E aqui está exatamente o que nós devemos perguntar. Quando nós procuramos o Senhor, nós procuramos por Ele ou simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer? Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós demonstramos para os outros, que dizemos fazer, ou estamos buscando, na verdade, acreditar verdadeiramente naquele que o Pai enviou? Reze essa palavra, faça uma revisão de vida e peça uma verdadeira fé. Paz e bem, ótima semana para você.